Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é mais um episódio do Jurídico de Dono e hoje vamos tratar de um tema quente. É sobre reforma tributária. E para isso convidamos uma pessoa super especial aqui, uma profissional de primeira linha. Ela é membro de conselhos de empresas, advogada tributarista e pesquisadora. Nós recebemos hoje com muito orgulho a Renata Andrade. Olá, Renata. Prazer, tudo bem? Prazer. Muito obrigada pela oportunidade aí, fico à disposição. A honra é toda nossa. Legal, Renata. Vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre reforma tributária. E aí, o que de fato muda nesse jogo, né? Tanto tempo de tramitação e agora? Né? Qual o próximo passo? É uma mudança muito significativa no sistema tributário brasileiro. A reforma, ela substitui os tributos sobre consumo, o ICMS, o ISS, o PIS, COFINS e o IPI, por basicamente dois tributos, né, o IBS e a CBS, o IBS dos estados e dos municípios, a CBS da União, e também cria o imposto seletivo, que incide sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Visa simplificar, padronizar, conferir mais transparência para a carga tributária que as empresas e as pessoas físicas ou jurídicas efetivamente pagam na aquisição de mercadorias e serviços. Perfeito. E aí, nisso tudo, o ICMS e o ISS vão deixar de existir mesmo? Sim, eles vão deixar de existir. Há uma transição gradual, mas o IBS substitui o ISS e também o ICMS, né? E esses tributos vão ser substituídos pelo IBS, de competência dos estados e dos municípios, e essa transição vai ser gradual, começando em 2026 e aí extinguindo efetivamente os tributos atuais do sistema atual até 2032. E o tal do imposto seletivo que a gente tanto ouve falar, o que é? O imposto seletivo, ele é um imposto com uma função extrafiscal, ou seja, ele visa nortear comportamentos, nortear opções de consumo, e incide sobre os produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ah. E quando que tudo isso começa a valer? Vai ser uma transição gradual. A alíquota teste do IBS e da CBS começa já em 2026, uma alíquota de 0,9% de CBS, 0,1% de IBS, e aí esses tributos, esse 1% vai ser compensável com o PIS/COFINS, e depois, em 2027, extingue o PIS/COFINS, e aí ao longo do tempo a extinção do ICMS gradualmente até 2032. Legal. E me fala uma coisa, muita empresa, nós sabemos que depende de incentivo de ICMS. E como é que vai ficar essa questão? As empresas, elas precisam realmente fazer contas com e sem um incentivo fiscal, porque realmente ele vai ser extinto, gradualmente extinto até 2032, para repensarem aí nas questões logísticas, nas questões operacionais, porque efetivamente a reforma tributária visa extinguir os incentivos fiscais. O que vai haver são alíquotas reduzidas, alíquota zero para alguns produtos e serviços, mas os incentivos fiscais destinados especificamente para as empresas, isso realmente vai deixar de existir. Tá, interessante. Então, é um trabalho que precisa ser começado imediatamente, né? Exatamente. Essa avaliação, esse estudo de impacto. E como, na sua visão, as empresas precisam se preparar para esse momento? É uma preparação de várias áreas, não só do jurídico, não só da área fiscal, área de compras, jurídico, fiscal, logística, TI, porque é uma reforma que vai alterar a própria gestão da empresa. Então, precisa haver sistemas de gestão, RPs, conferir também todas as entradas, saídas e prestações de serviço, o quanto as empresas tomam crédito hoje, o quanto elas não tomam crédito hoje, e o quanto elas vão passar a tomar, porque vai ser um crédito financeiro, um creditamento amplo, né, sobre todo o IBS e CBS recolhido na etapa anterior, vai gerar crédito para a etapa seguinte. Então, esse mapeamento dos créditos hoje adotados, dos créditos não adotados, dos incentivos fiscais que hoje existem, é muito necessário tudo isso, todo esse mapeamento, para que se faça um cenário antes e depois da reforma tributária para
a aferição dos seus reais impactos no fluxo de caixa, no resultado da empresa, e até para rever contratos perante fornecedores, perante clientes também. Você comentou uma coisa, algo que é bem interessante, que é em relação ao creditamento. A reforma propicia isso realmente, né? Esse Sim. creditamento amplo. Em que sentido? Para ficar mais claro isso. Tem algumas regras, exceções ao creditamento, mas basicamente a regra geral é creditamento amplo. Então, o IBS e CBS pago na etapa anterior, na liquidação financeira da operação, gera crédito para a apuração do IBS e CBS na etapa seguinte. Então, o crédito ele vai ser um crédito mais seguro, porque ele vai estar condicionado ao pagamento mesmo do IBS e CBS na etapa anterior. Isso evita, né, ou mitiga muitas operações que são alvo de fiscalização, por exemplo, o fornecedor inidôneo, né, que hoje é alvo de contencioso, principalmente nos tribunais administrativos, e se visa que o crédito, né, seja efetivamente aquele seguro, aquele já decorrente de um pagamento prévio de tributo, para que a empresa que toma o crédito não seja, por exemplo, alvo de uma glosa de crédito ou até de uma fiscalização por um fornecedor anterior que possa não ter cumprido devidamente as suas obrigações tributárias. Interessante. Eu estou lá na minha empresa, né? O que muda no dia a dia, de fato, das áreas envolvidas no tema fiscal em si? As obrigações acessórias, elas vão ser alteradas, né? O que se espera é mais simplificação, mais transparência. Então, as obrigações acessórias que hoje existem por estado, por município, guias por município, guias por estado, tudo isso vai ser unificado ao longo do tempo, né? E com um cronograma aí que o FISC e o Comitê Gestor, né, a União Federal também, vai implementar ao longo do tempo, né? Mas já se fala de uma nota fiscal única a partir do ano que vem, já na alíquota teste, né, para que as empresas já se acostumem em termos operacionais, né, contábeis, fiscais, ao dia a dia de um novo sistema tributário que vai conviver com o sistema atual. Então, vai haver, num período de transição, uma complexidade a mais pelo fato da convivência de dois sistemas que vão ser bem diferentes. Exato. Essa é uma questão crucial, né? Uhum. A convivência desses dois sistemas e também eu acredito muito que as empresas não podem deixar de se atentar às obrigações que hoje ela já tem na mesa para cumprir, né? Sim, continua. Eu não posso descuidar olhando só a reforma tributária, sendo que eu tenho, às vezes, coisas para acertar dentro de casa também, né? Sim, continuar. Rotinas, parametrizações, correções de processos, né? Sim, continuar com toda a conformidade atual para evitar autuações em relação aos tributos atuais e, ao mesmo tempo, se adaptar ao novo sistema tributário. Então, vai exigir realmente um aparato aí não só da área fiscal, mas da área de contabilidade, TI, né, compras também, porque vai passar muito pela revisão de contratos, tanto com clientes como com fornecedores. Como eu disse, né, um modelo que muda até a própria gestão empresarial, a gestão do próprio negócio no dia a dia. Então, muitas vezes vai ter que ser feita a revisão de margem, revisão de custos, né, porque até em função do split payment, onde a empresa, na liquidação financeira da operação, ela acaba já retendo os tributos IBS e CBS para o fisco, ou seja, o tributo não vai mais transitar pelo caixa da empresa, isso já faz com que a empresa tenha que rever, inclusive, margem e fluxo de caixa, justamente pelo fato de que o tributo vai ser imediatamente recolhido quando dá a liquidação da operação. Então, não vai haver uma postergação de pagamento de tributo para o vencimento, né? Por exemplo, principalmente nas apurações mensais de tributo, que são o caso dos tributos ICMS, PIS, COFINS, né? Em que a empresa transaciona ao longo do mês e no mês seguinte é que ela recolhe a tributação referente às transações que já ocorreram. Esse tipo de fluxo de caixa, né, ou fôlego no fluxo de caixa não vai deixar de existir com a retenção dos tributos IBS e CBS na liquidação financeira da operação. Essa é uma grande alteração e um desafio, né? Rever precificação, contratos, margem, tudo isso, por isso que eu falo que não é só uma questão fiscal puramente, é uma questão de gestão empresarial. De gestão empresarial. E aqueles setores que trabalham com margem muito apertada, certamente vão ser impactados, né? Precisa rever, como eu falei, as margens, contratos, né? Mapear todas as entradas, o que dá crédito, o que não dá, para efetivamente fazer um estudo ali daquilo que seria
impacto da reforma para que isso seja trazido como tema para eventual revisão de contrato. Assim, trocando em miúdos, o split payment que você comentou, na verdade, o fisco já vai reservar o IBS-CBS no momento do pagamento. Da nota fiscal, ou de bens ou de serviços. E o sistema financeiro, bancário, vai estar todo parametrizado para isso? Precisa, porque vai ser tudo via sistema financeiro, bancário, esse próprio split payment. Perfeito. E essas mudanças, na sua visão, elas afetam todos os setores da mesma forma ou há peculiaridades a serem avaliadas? Há peculiaridades. Por exemplo, o setor de serviço tende a ter um aumento de carga, né? Isso é uma tendência, porque hoje recolhe o ISS, né? Mas não tem, por exemplo, o ICMS, né? Então tem um pagamento maior aí, que a alíquota teste é de 1%, mas a alíquota modal, o governo divulga aí mais ou menos 26%, 27% ou até 28%, isso ainda vai depender da alíquota teste para se cravar qual seria a alíquota modal. Mas o setor de serviço, então, ele tende, né, a ser mais impactado, a indústria, quando com uma atividade plena, tende a ser menos impactado ali em termos de custo, né, daquilo que não é acreditável. Outros setores, né, profissionais liberais, tem alguma redução de alíquota também prevista, tem alguns setores específicos da reforma que a lei complementar e a emenda constitucional previram reduções de alíquota modal, né? Então isso acaba representando uma certa mitigação de eventual custo decorrente da reforma tributária, mas o que se visa com a reforma é a neutralidade fiscal. Então, que o efeito cascata que hoje muitas vezes tem, por causa dos resíduos tributários que existem em cada etapa de circulação, em relação a eventuais créditos que não são tomados, isso deixe de existir. Mas, de uma forma geral, pensando na alíquota, vão ter setores que vão ser mais impactados e outros menos impactados, né? A exportação com o split payment tende a ter créditos, por exemplo, mais seguros, né? Porque vai estar condicionado à liquidação financeira da operação, por exemplo. Mas tem que fazer estudo caso a caso mesmo de cada setor, de cada empresa, inclusive, não só dentro do setor, mas de cada empresa, para se saber o impacto efetivo com a reforma tributária. Você, como estudiosa, operadora da área tributária, hoje, na sua visão, o que você visualiza de maior desafio aqui para os próximos anos na implementação da acho que a questão da conformidade pela convivência dos dois sistemas, que já é o sistema atual já é um sistema que traz complexidade, vai haver uma melhora, né, da transparência, da simplicidade com o novo sistema, mas vai haver essa convivência com dois sistemas diferentes, né, bem diferentes, e que as empresas vão ter que, do mesmo jeito, imprimir conformidade tributária para ambos. Então, acho que esse é o principal desafio aí ao longo desses próximos anos para as empresas. Certo. E você enxerga que, você comentou, né, do impacto setorial, que isso tem que ser avaliado caso a caso. O que você pode, na sua visão, né, compartilhar conosco, seria um roteiro, uma indicação de algo para ser olhado efetivamente, que não pode, é quase que um caminho sine qua non. Todo empresário precisa olhar para isso quando estiver falando de reforma tributária, na implementação. Precisa ver os sistemas, né, RPs, porque os RPs de cada empresa precisam conversar com os sistemas da Receita Federal. Isso, operacionalmente, é o que para operacionalizar a reforma é o primeiro passo. A questão das obrigações acessórias, né, a Receita Federal e o Comitê Gestor vão implementar, né, uma nota fiscal IVA dual, ou uma obrigação acessória referente ao IVA dual, isso ainda não está muito claro, mas vai ter uma obrigação dirigida ao próprio IVA dual, que é o que as empresas estão mais, vamos dizer assim, preocupadas no primeiro momento a se adequarem, né, e acompanhar toda a alteração legislativa que vai ter, essas notas técnicas e números que estão sendo editadas pelo fisco, para se manter atualizado e para trazer essas adaptações para dentro da empresa, para operacionalizar a reforma, pelo menos em 2016, no início, né, na alíquota teste, quando tudo, acho que as dúvidas aí vão cada vez mais surgirem e as adaptações no dia a dia vão ser feitas de forma cada vez mais pontual e específica para todo mundo estar adequado a esse novo sistema. Mas é dia a dia e agora, no começo, acompanhar a legislação, as obrigações acessórias que vão ser implementadas, dirigidas à reforma tributária,
e fazer um mapeamento de cenários em relação aos créditos que podem ser tomados, aos créditos que já são tomados e em relação ao impacto com a extinção gradual dos incentivos fiscais que as empresas vão ter, para que se vejam cenários aí e possíveis mitigações ou até mudanças estratégicas dentro da empresa, considerando o novo sistema. Interessante. Você comentou sobre o comitê gestor. O que é ele para o nosso telespectador aqui, ouvinte, entender bem? O comitê gestor é um comitê que está sendo criado, né, tem um projeto de lei complementar 108, esse comitê ele está sendo criado para gerir os recursos arrecadados a título de IBS, que é um imposto, né, que vai para os estados e para os municípios, né. Então, a Receita Federal vai gerir a CBS, né, e o comitê gestor, o IBS. Então, é um órgão que está sendo criado pela lei complementar, né, pelo projeto de lei complementar, e é para gerir os recursos e transferir os recursos para estados e municípios a título de IBS. E gerir o contencioso administrativo também do IBS. Perfeito. E nós tivemos, a reforma é fruto de uma emenda constitucional, né, Renata? 132, exatamente. 132. Que propõe a unificação, né, dos tributos atuais sobre consumo e a criação da IBS-CBS e do imposto seletivo também. Com essa neutralidade, crédito financeiro, tudo que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa. Perfeito. E na sua visão, a reforma ela é simplesmente uma mudança tributária ou ela envolve muito mais do que isso? Muito mais. Envolve várias áreas da empresa, mas muda mesmo a gestão empresarial, na medida em que os impactos tributários vão acontecer a cada operação e sem incentivos fiscais, né? Incentivos vão ser de ordem financeira, né? Com fundos que o governo especificou ali ou previu na emenda constitucional para compensar ali, em certa medida, a perda dos incentivos fiscais por parte das empresas e a impossibilidade de concessão de incentivos fiscais por parte dos entes federativos. Então, realmente, é revolucionária essa alteração desta multa, né, não se tem notícia, né, aqui no Brasil, é revolucionária mesmo, e as empresas também, de forma revolucionária, vão precisar adaptar os seus RPs, adaptar as equipes, treinar as equipes mesmos para estarem alinhadas todas com esse novo sistema que está por vir aí. Um ponto que a gente não abordou aqui, que eu acho que também é uma inovação interessante, que é o cashback, né? Sim. O cashback ainda, realmente, existe a previsão, mas ainda não está muito bem mapeado, né? Mas existe a previsão de famílias que ganham até 2 salários mínimos de reaverem parte do tributo, né? Que elas vão acabar sofrendo ali o encargo financeiro, né? A partir tem uma faixa específica, tem produtos específicos, mas tudo isso ainda vai ter alteração na lei complementar. Mas existe sim para a população de baixa renda, considerada aquela que ganha até 2 salários mínimos, a possibilidade de cashback. E nesse sentido também a questão da cesta básica, né? Como é que ela foi olhada? A cesta básica, alguns produtos ali previstos no anexo específico da lei complementar com alíquota zero de IBS-CBS, né? E aí tem fora a alíquota zero, tem alíquotas intermediárias, né? Reduções de alíquotas intermediárias para produtos considerados também essenciais, ou a saúde ou o meio ambiente, com a redução de 60% da alíquota modal para produtos de higiene e limpeza, e outros produtos ou serviços também considerados ali com um grau de priorização ou de essencialidade que o legislador entendeu como necessário, de algum jeito, reduzir ou mitigar os efeitos tributários do novo sistema. Renata, a sua opinião sobre o contencioso. Uhum. A reforma, ela alivia isso ou não? Você entende que essa litigiosidade ela vai continuar existindo? As empresas vão continuar buscando, né, questionando as autuações, etc., as interpretações da legislação? Ou você acha que isso tende a ser um apaziguador aí com o tempo, à medida que passe a existir uma maior clareza sobre a interpretação das novas normas? Com o crédito amplo, com o creditamento financeiro e amplo, as questões em torno de creditamento, que hoje regem tanto o contencioso administrativo quanto o contencioso judicial, tendem a reduzir, porque o creditamento amplo e o crédito condicionado ao pagamento
conferem maior certeza ao crédito, maior segurança ao crédito e maior simplicidade e transparência para a aferição do próprio crédito. Então, a lógica do sistema, com a neutralidade fiscal e o creditamento amplo, é reduzir o contencioso. Então, realmente se vislumbra aí uma redução do contencioso, porque ele hoje também se baseia muito em torno dessas questões de creditamento. Então, nesse sentido, vejo como positiva a implementação de uma reforma que visa a simplificação, transparência e creditamento amplo e neutralidade, justamente pelo fato de que tudo isso tende a diminuir o contencioso, que é, inclusive, um dos motos da reforma tributária, reduzir o contencioso via simplificação, transparência e creditamento amplo com a neutralidade fiscal. E aqui, relembrando, né, quem está nos ouvindo, a reforma ela é específica sobre o consumo. Isso, né? Sobre o consumo. Existem projetos aí que falam da reforma da renda também, e aí nisso vão haver temas aí referente a lucro real, lucro presumido, mas que não são objeto da reforma que nós estamos discutindo aqui, que está sendo implementada, que vai começar a ser implementada operacionalmente a partir de 2026 com a alíquota teste, que se refere aos tributos sobre consumo, que são aqueles que a gente falou no começo, né, o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS, e também, né, o IPI com a sua substituição, ou a alíquota zero, a redução a zero da sua alíquota e a criação do chamado imposto seletivo. São reformas diferentes. Quando você fala do creditamento amplo, né, voltando nesse ponto, as empresas também precisam estar preparadas para ter muita clareza em relação ao mapeamento desses créditos, né, para não se perderem. É isso, né? É isso, elas precisam mapear as entradas, tanto as entradas de mercadoria quanto as entradas de serviço, né, e entender ali o que hoje elas tomam crédito, o que elas poderiam tomar crédito com essa autorização de creditamento amplo, né, para que elas vejam cenários ali, tanto de melhoria ali, talvez, né, com a redução do seu custo, melhoria nos resultados com a redução do seu custo, quanto, eventualmente, algum impacto que ela precise negociar com os seus parceiros ali comerciais, sejam clientes e fornecedores, para evitar uma onerosidade excessiva em razão da implementação da reforma tributária. Falando com o advogado corporativo, principalmente, né, e também os consultores tributários, é momento do quê? O que você visualiza, assim, olha, eu preciso focar exatamente em que aspecto da legislação, olhando as organizações? Hoje as empresas estão discutindo muito as obrigações acessórias e os seus RPs, né, para que em 2026 as empresas estejam prontas para atendimento aí, né, das obrigações acessórias. Hoje atualmente muitas notas técnicas, né, estão sendo editadas, né, para que as empresas entendam como que as obrigações acessórias ficarão no âmbito dessa reforma tributária, né, então olhar as notas técnicas, olhar as alterações da legislação também em torno do novo sistema, né, e fazer os mapeamentos de crédito, de incentivos fiscais, impactos dos incentivos, né, inclusive pensando na cadeia, não só especificamente nas suas transações de venda, mas o máximo de mapeamento possível aí, de fornecedores, principalmente, também internos, né, da própria empresa, para que se veja se vai ser necessária alguma alteração de margem ou não, alguma redução de custo ou não. Então, esses mapeamentos, olhar a legislação, integrar os seus RPs, os contratos, caso, né, depois desse mapeamento se veja Perfeito. Que haja algum tipo de onerosidade aí a ponto de ser necessária a renegociação de algum tipo de cláusula ou de contrato, e fazer uma precificação mais adequada ao novo sistema, né, quando principalmente se souber aí de forma mais concreta qual que vai ser a alíquota modal, que ainda é algo que a gente creio que só na alíquota teste, depois do teste, né, de 2026, é que o governo talvez tenha uma visão mais clara sobre isso, né. De tudo que você está nos contando aqui, eu acho que tem um caminho bastante propício para mitigar os efeitos da guerra fiscal, né, ou talvez até eliminá-la. Sim. É isso, né? Porque os estados eles não vão mais poder conceder incentivos fiscais, os entes federativos não vão mais poder conceder incentivos fiscais, e isso acaba reduzindo, né, a guerra fiscal, né. Teve a Lei Complementar 160, que também apaziguou muito a questão da guerra fiscal, mas também o fato de o crédito, né, ser integral e as empresas passarem a olharem mais, né, tomar as decisões mais em função dos ganhos operacionais, né, além dos ganhos tributários, né, que hoje as empresas também olham muito as questões de incentivos para decidirem aonde que vão alocar a sua operação, né,
com a reforma tributária e extinção dos incentivos, as empresas vão estar mais focadas nas decisões de cunho operacional e empresarial, né? Porque incentivos fiscais não vão ser mais contabilizados como algo, uma variável importante para a definição ali de algum modelo de negócio. Então, por isso que falam em neutralidade fiscal, né? Para que as decisões empresariais tomem por base o negócio em si, né? O mercado, a logística, e não sejam, às vezes, muito focadas, né, em incentivos tributários, incentivos fiscais. E essa lógica, essa sistemática muda, né, à medida que eu tenho a tributação no destino, né? Isso, a tributação no destino faz com que as empresas, né, os entes federativos, a sujeição ativa, né, quem vai recolher o tributo, acaba sendo aonde que o serviço, aonde que a mercadoria é destinada, né, qual que é a pessoa ali físico-jurídica que tem a destinação daquela mercadoria ou daquele serviço. Então, muitas vezes, nesse caso, tem a questão logística que muitas vezes as empresas hoje decidiam, né, implementar a sua operação onde tinha um incentivo X ou Y. Nesse caso, grandes centros podem ser mercados maiores, consumidores. Isso vai depender muito de cada cenário, de cada empresa, que vai ter que mapear os seus incentivos, mapear até custos logísticos envolvidos ali nas operações atuais. Mas os grandes centros vão acabar absorvendo, né, os consumidores em termos de volume, né, e as empresas precisam fazer conta para saber se hoje a operação atual, sem o incentivo, seria uma operação sustentável financeiramente ou não. É uma conta que as empresas precisam fazer pensando no novo sistema comparado aos custos que ela tem com o sistema atual. Nato, queria te agradecer. Foi um prazer. Muito essa sua atenção, a disponibilidade aqui conosco. Foi um prazer. O prazer foi todo nosso. A gente sabe que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, né, sobre a reforma tributária, mas acho que esse recado é fundamental, né, para o empresário, para o gestor, não esperar o tempo passar. Tem muita coisa para ser vista, mapeada, atualizada. E olhar essa reforma copo cheio, né? Isso. Também, né? Exatamente. Copo cheio, não só como uma redefinição de estratégia, muitas vezes, mas olhar isso como uma oportunidade também para eu revisitar o meu negócio. Isso, rever estratégia. Rever estratégia, faz sentido eu ter um centro de distribuição em determinado lugar, não Sim. faz? É hora de fazer conta, né? Sim, mapear a legislação, as áreas elas precisam estar alinhadas, né? As áreas dentro da empresa precisam estar alinhadas e treinadas para entender a reforma e para poder aplicá-las na prática, e também para renegociar com fornecedores, enfim, para que a margem não seja, né, tão, se for ter que ter algum prejuízo na margem, que não seja um prejuízo tão grande, né? E por isso que esse mapeamento e esse estudo, essa atualização constante, o alinhamento entre as áreas internas da empresa precisa, nesse momento, ser implementada para evitar perdas, né, com a reforma. E essa conversa olho no olho com o cliente é um momento justamente para acontecer isso, né? Porque a reforma está afetando a todos, né? De uma maneira ou outra, mais uns do que outros, mas é sabido que vão ocasionar efeitos econômicos. Sim, então, é uma conversa difícil, mas necessária. Necessária. Para que todo mundo saia ganhando com a reforma, né? Não tem aí alguém que vai ser oneroso, de forma onerosa, né, mais que o outro prejudicado por causa de alguma regra que hoje não exista, mas que vai passar a existir e tem que ser aplicada, porque inclusive existem todas as sanções aí que também vão ser previstas, né, para qualquer desconformidade nos termos da nova legislação. Perfeito. Algum último recado aqui para o nosso ouvinte? É que todo mundo está no mesmo barco, eu acho, né, que as empresas estão aí tendo que se atualizar, tendo que estarem alinhadas internamente, mas que é uma oportunidade, como o Thiago falou, eu vejo como uma oportunidade de maior transparência fiscal, cidadania fiscal, né, como muito se fala, inclusive, né, nas academias, né, enfim, no sentido das pessoas terem mais transparência daquilo que efetivamente cada bem, cada serviço carrega em termos de tributo. Acho que vai ser muito bom para todo mundo, né, ter essa visão, que é importante para termos conhecimento aí de quanto representa na prática tributos na nossa vida. Temos financeiros mesmo, né? Perfeito. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.